não tinha essa de lead ruim. A gente tinha que, às vezes, ainda, na minha época, 15 anos atrás, estava acabando já. Mas eu já tive que pegar a lista telefônica. Nossa. Cidade, pegar a lista telefônica e ligar. Sim. Para quem tem um negócio, uma empresa, melhor opção, que a gente sempre fala, mesmo que está iniciando, já começa com o pé na porta, investindo em tráfego pago. Muita gente está anunciando. Então, o cara que te mandou mensagem, você pode ter certeza que ele mandou mensagem para o teu concorrente também. Ele quer entender aonde ele vai se sentir melhor pagando pelo serviço. E isso inclui o atendimento que ele recebeu. Porque o empresário, ele não pode só perguntar quantos leads caíram hoje, e essa é a pergunta que o empresário faz. Na minha visão, o empresário tem que perguntar, quantos contatos você fez hoje? Desses contatos, quantos te responderam? Desses que responderam, quantos realmente demonstraram interesse? Desses que demonstraram interesse, quantos você marcou uma reunião? Ou, se o produto não depende de uma reunião, quantas vendas foram feitas? Que é o funil de vendas. Ninguém clica no anúncio hoje se não tem interesse no negócio. Não fica falando difícil para parecer inteligente. Sim. Simplifica para o teu cliente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Growcast, episódio de número 2. Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que é uma pedra no sapato em várias empresas. Eu tenho certeza que se você é empresário e nunca investiu em tráfego, você tem medo de investir e perder dinheiro, ou se você já investiu em gestão de tráfego pago lá no Meta, que é o Instagram, que é o Facebook, no Google, você já passou raiva e achou que está gastando dinheiro à toa. Então hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto que é tão importante e fundamental dentro de qualquer empresa. Então hoje a gente vai estar aqui no episódio com o Rafa, com o Léo, que são os especialistas em tráfego, em gestão de tráfego da GrowUp. Nós, na GrowUp, nós temos a opção de tráfego pago. Inclusive, para você que está assistindo esse episódio, se você entrar em contato com a gente e falar, viu o episódio sobre tráfego lá no YouTube, vi no Instagram, você vai estar recebendo um desconto para fechar o contrato com a gente a partir desse episódio. Então, aproveita a oportunidade e hoje vocês vão estar conhecendo um pouco mais sobre o que o trabalho de gestão de tráfego pode fazer dentro da sua empresa. Léo, Rafa, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela parceria de sempre. Vocês que são especialistas, estão na área aí há muitos anos já, né? Os dois estão há 5 anos, 5, 6 anos fazendo um trabalho. Gostaria que vocês dessem para vocês o que é o tráfego pago em poucas palavras, uma definição rápida e direta. Muito obrigado, Gui. Muito obrigado por fazer parte desse projeto do podcast da Grow, né? A intenção do tráfego é trazer pessoas para um ponto, ou rede social ou site. O próprio nome já se diz, por isso que é pago, né? Você paga para as pessoas entrarem, ele acelera os resultados. Então, a importância do tráfego pago é isso. Tem alguma coisa, Léo? Não, é isso, mas antes também eu queria agradecer, Gui, pelo convite. É uma honra estar aqui, um prazer participar desse projeto. E falar sobre esse assunto tão... eu não vou dizer polêmico, mas é um assunto que está sempre em alta e só tem crescido com o passar dos anos aí. É bem o que o Rafa falou, o tráfego pago, eu acho que você está pagando, então não tem conversa, vai entregar. A entrega é garantida, né? A gente sabe aí que o algoritmo da rede social, o algoritmo orgânico da rede social, ele peca, não vou dizer que ele peca, mas ele deixa a desejar conosco, né? A gente tem X seguidores e ele sempre entrega abaixo disso, mas... tráfego pago, você vai alcançar as pessoas e vai alcançar as pessoas que realmente tendem a comprar de você. Perfeito, perfeito. E, para mim, a melhor definição sobre o porquê uma empresa tem que ter o tráfego é ou você é o melhor e as pessoas compram porque você é o melhor, e você não precisa fazer tráfego se você é reconhecidamente o melhor. Só que no mundo, quantas marcas podem falar, eu não preciso? Só que mesmo essas marcas estão fazendo marketing, estão fazendo comercial, estão aparecendo e fazem tráfego pago. Sim. Então, ou você é o melhor ou você chega primeiro. E o tráfego, eu acho que é a forma que a gente tem de chegar primeiro, de fazer o nosso produto, de fazer o produto de você, empresário que está assistindo a gente, chegar primeiro. O cliente vê o seu produto ao invés do seu concorrente, vê mais vezes, vê primeiro e vê mais vezes, né, por repetição. E antes da gente aprofundar no assunto, eu quero apresentar para vocês, falar sobre a T-Flow. A T-Flow que é uma parceria, tem parceria com a GrowUp já há algum tempo na consultoria, também é parceira aqui do Growcast. E para você que não conhece a T-Flow, vale muito a pena. Por exemplo, essa jaqueta aqui que eu tô hoje, ó, é da coleção de inverno. Tá frio aqui em São José do Rio Preto, nesse momento que a gente tá gravando o episódio, né? Tá frio, é da coleção de inverno da T-Flow, que ficou maravilhosa.
assim como a de verão, primavera, outono e todas, porque a T-Flow é absurdo, é incrível mesmo as peças da coleção. E você quer aproveitar, quer comprar peças como essa com 15% de desconto? Então tá aparecendo aqui para você um QR Code, aponta a câmera do seu celular, você vai falar com o time da loja T-Flow aqui de São José do Rio Preto, fica lá no Shopping Iguatemi, o pessoal vai atender você. Se você é de fora de São José do Rio Preto, eles enviam para todo o Brasil. E você, empresário, ou você que ainda não é empresário e tem vontade de ter um negócio próprio, a T-Flow é uma franqueadora. Então tem um modelo de negócio incrível que pode ser o que você está procurando. Aponta aqui para o QR Code e fala, quero saber mais informações sobre como ser um franqueado, que o pessoal vai direcionar para o setor responsável e vai passar para vocês. E é claro que os nossos convidados... Olha que Tem bacana. presente da Olha T-Flow. que bacana. Então, Puxa tem vida. presente para todo mundo. Bacana. Vem aqui no Growcast. Que legal. Sensacional. Tenho certeza que vocês vão gostar obrigado, bastante. muito obrigado. Por Sensacional. nada. Obrigado, Luan, pela parceria de Obrigado. sempre. Chique. E conheçam a T-Flow, vale muito a pena. Marca incrível. Bacana, muito obrigado. Fiquei feliz. Também, Esse presente sempre é bom, muito né? Obrigado, Sim, muito sim. obrigado, que isso. E, pessoal, voltando aqui para o nosso assunto principal, eu quero saber de vocês. Qual que é a diferença, para quem é leigo, do tráfego pago para o tráfego orgânico? O que é o tráfego pago, né? Gerar tráfego é eu levar pessoas para o meu perfil. Ok, isso é tráfego. Só que as pessoas podem ir para o meu perfil sem eu gastar dinheiro. Um amigo pode me indicar, um vídeo pode ser compartilhado, pode viralizar. Então, eu quero saber a diferença de fazer organicamente e de fazer pagando. Diferença de alcance, diferença do algoritmo, tudo. A diferença do pago é a aceleração, né? O orgânico, hoje as redes sociais estão bem lentas, entregam muito pouco, então assim, estão bem, como se diz, tá deixando a desejar. Qual que é o poder do tráfego pago que a gente fala? Ele impulsiona, então ele acelera a entrada de pessoas para o seu site, para o seu Instagram, então ele acelera, e dentro dessa aceleração você consegue fazer testes de criativo, enfim, de várias questões técnicas. Mas você acelera a quantidade de pessoas que vai ver o seu produto. Antigamente, para ver um stores, aliás, um patrocínio, era a cada 5 stores. Hoje eu estava analisando, a cada 2, 3, já tem 2, 3 patrocínios. Então, o patrocínio... Tem patrocínios em sequência, Em né? sequência. Dentro da plataforma do Meta ali, que a gente está falando, Instagram e Facebook, que é o formato ali do Store, tem patrocínios em sequência, realmente. Sim. Então, o tráfego pago é isso, ele coloca o anúncio na frente do seu cliente. Então, você vai assistir, você querendo ou não, né? O orgânico, basicamente, então, eu tenho que pesquisar e ir lá no perfil da sua empresa para te ver. O tráfego pago, se você for um perfil ideal de cliente, ele vai apresentar. E, Léo, trazendo em cima disso, qual que é a diferença? A gente, dentro da Grow Up, a gente faz o tráfego para empresas que querem se posicionar, tanto no Meta quanto lá no Google. Qual que é a principal diferença entre as plataformas para anunciar? E se você quiser falar alguma coisa da diferença do pago para o orgânico, fica à vontade também. Mas entre anunciar ali no Meta, anunciar no Google, qual que é a diferença entre essas plataformas? Cara, assim, o Meta, ele engloba ali Facebook, né, Instagram e, naturalmente, o WhatsApp está envolvido nisso porque também pertence a esse grupo, né? O Meta, eu considero que ele é mais fácil de você ter ali uma estrutura para poder anunciar, porque não adianta também a gente pegar o dinheiro e colocar ali, né? A gente precisa ter uma estrutura na rede social. E aí, por exemplo, aí vamos entrar no Google. O Google, ele envolve o YouTube. Vamos supor que você queira aparecer visualmente através de um anúncio pelo Google. Tudo bem, é YouTube, tá, mas você tá lá no YouTube? Você tá produzindo conteúdo para o YouTube? Entende? Então, é raro, é difícil você ter uma produção de conteúdo para o YouTube. O Google, ele vai te jogar para outro lugar. O Meta é dentro dele mesmo. Isso, o Meta, todo mundo hoje tem uma rede social. Toda empresa tem uma rede social, mesmo que seja pequena ainda, mas tem foto, tem alguma coisa. Então, o tráfego vai ser direcionado para lá, entendeu? O público que vai chegar, ele vai ter o que ver. No Google, se a gente for para o YouTube, por exemplo, aparecer de forma visual, que é o que eu considero inicialmente a melhor estratégia, porque quem é você? Como que você vai se apresentar? De forma visual, na minha opinião. O Guilherme se apresenta, eu sou o Guilherme, eu faço isso, beleza, visual. Eu entendo que é a melhor estratégia. Então, para anunciar no Google inicialmente, teria que ser no YouTube. E para anunciar no YouTube, teria que ter essa estrutura. E eu entendo que a rede social é mais fácil para você começar, né? É mais barato, é mais fácil. E o Google também tem um anúncio de pesquisa, né? De rede de pesquisa. Que é o teu site próprio ali também, né? Além do YouTube, você pode ter teu site para aparecer ali no que é Google. ali, basicamente, você colocar uma palavra-chave ou ali, um exemplo, tênis masculino. Aí quem paga por essa palavra na região que você se encontra vai aparecer em formato de link para você. Mas acho que para você atingir esse nível de anúncio, você precisa estar estruturado em uma rede social primeiro. Então, por isso que eu falo que o Meta
eu considero sempre o caminho inicial ali. Vocês sentem que é possível hoje, uma empresa que está começando, por exemplo, um empresário, abre uma loja de roupa na cidade dele, ele crescer nas redes sociais sem investir no pago, fazendo só organicamente. Possível mas é provável? É muito difícil, muito difícil. A não ser que ele seja muito forte na sua influência, né? Um influenciador e ele cresça no orgânico. Mas, assim, é um trabalho muito longo hoje, né? Hoje, dificilmente um Instagram, uma rede social cresça sem estar anunciando. Então, assim, pode ser, né? Como os grandes influenciadores. Mas, assim, é muito demorado, muito lento. Então, assim, para quem tem um negócio, uma empresa, melhor opção, que a gente sempre fala, mesmo que está iniciando, já começa com o pé na porta, investindo em tráfego pago. Entendi. E dentro da visão que vocês têm, hoje, fazer tráfego tem tutoriais que vão ensinar, né? Então, faz isso, faz aquilo. Realmente, você colocar um anúncio para rodar, fica o botão impulsionar, fica as coisas ali. Mas dentro da pessoa que quer fazer direitinho, ela quer contratar uma empresa especializada, que é o nosso caso na Grow Up, ela quer ter bons gestores trabalhando para a empresa dela, que é o caso de vocês. O que vai influenciar para esse resultado acontecer? É só o valor investido? Então, eu tenho muito dinheiro, eu coloco 5 mil reais no mínimo por mês ali e qualquer vídeo vai viralizar. É só o vídeo ser bom, mas o valor não importa. O que importa? Tem algo que importa mais? É uma série de fatores na visão de vocês. Eu entendo que é uma série de fatores, cara, porque não adianta nada você ter só o dinheiro para investir, até porque inicialmente nem adianta a gente pegar a maior munição que se tem ali para investir, porque exatamente pelo que eu falei anteriormente, estrutura. Você está estruturado ali ou você está se estruturando? É possível começar se estruturando? Só que para começar, quando você está se estruturando, é recomendável um investimento menor, entende? Só que estamos investindo ali baixo, teoricamente. A tua estrutura para atender o lead, ela já existe? Você tem ali uma equipe pronta para responder o lead o mais rápido possível? Você tem uma equipe pronta para tratar desse lead? Você tem uma produção de conteúdo frequente? Você tem um cronograma de produção de conteúdo? O que é essa produção de conteúdo frequente, Léo? Cara, assim, o básico já é alguma coisa. O básico que eu falo é aqueles stories clichês. Se você não tem o que postar naquele dia, não tá afim de aparecer, tá com a autoestima baixa, tira uma foto da mesa da tua reunião, do café, bom dia. Bastidores. Só precisa ter alguma coisa no teu story todo santo dia. O tráfego, ele gera fluxo no perfil, diariamente. Então, é muito importante que a publicação do feed seja a mais recente possível, não precisa ter todo dia. A não ser que você tenha conteúdo para isso. Mas se não tiver, não precisa inventar. Mas eu acho que um espaço ali, no máximo, a cada 3 dias estourando, tem que ter uma no feed, 2 né? por semana, você tem que se virar para produzir. Isso é um mínimo. E tem gente que produz todo dia, beleza, melhor ainda. Se tiver conteúdo para isso, é o que eu falo. Não adianta também inventar e encher linguiça lá, porque aí vai ficar um negócio cansativo. Né? Então, eu acho que 2 por semana, no mínimo, que seria o básico, e um story, no mínimo, por dia, que seria o básico. Não quero aparecer, não tenho o que falar. Foto dessa mesa aqui, bom dia, boa tarde, em reunião, em gravação. Qualquer coisa dessa já ajuda. Olha que o Léo tá sendo bonzinho, hein, Rafa? Porque... não. Muito o bom. story ali econômico. Econômico. O básico do básico, né? O arroz básico. com feijão. E vocês veem, né? Tem muito empresário que quer fazer o tráfego, só que ele quer se preocupar só com a publicação do tráfego, né? Sim. E aí é isso. E o store? Cara, pelo menos um por dia pra estar vermelhinho na hora que a pessoa entrar. Exatamente. Mas eu acredito que ali é aquela conta básica, 3 de manhã, você acordou, posta um ali, chegou na empresa, outro durante o processo, tá saindo pro almoço, faz alguma coisa, hora que volta, 3 da tarde, um antes de fechar. Você vai postar 6, 7 stories ali. Tem gente que é uma máquina de conteúdo e tem pessoas que é isso, é a mesa do café, é a reunião, é um insight legal que teve, é compartilhar um vídeo legal que condiz com a sua empresa, né? Em cima disso que o Léo falou, Rafa, tem algo que a gente, no processo de consultoria, nós somos parceiros dos gestores de tráfego, independente se a empresa faz gestão de tráfego conosco ou se quando a gente começa o trabalho de consultoria ela já está fazendo com outra empresa, que é os vendedores falando, mas esses leads são ruins. Então, assim, qual que é a função, né, para quem está assistindo? Qual que é a função do gestor de tráfego, da empresa que está fazendo tráfego para você? É gerar pessoas interessadas em clicar ali e cair para sua empresa, seja no WhatsApp, seja no site, seja onde for. No WhatsApp, você precisa de um vendedor que converta essa pessoa, que a gente chama de lead, em uma venda. Só que os vendedores têm por hábito
reclamar do lead, porque isso gera uma terceirização de responsabilidade. E vejam vocês, eu sou vendedor desde os meus 15 anos, eu posso dizer que eu sou vendedor. Com 13 eu vendia sorvete, mas vender um produto que eu tenho que ligar para a pessoa, desde os 15 que eu vendia cursos, eu trabalhava na Microlins. Nessa época, não tinha WhatsApp, era só ligação mesmo e SMS ou e-mail. Não tinha essa de lead ruim. A gente tinha que, às vezes, ainda na minha época, 15 anos atrás, estava acabando já. Mas eu já tive que pegar a lista telefônica. Nossa. Cidade, pegar a lista telefônica e ligar. A pessoa não faz ideia. Você não sabe quem é a pessoa. Quem que é a Maria Pereira? Ela pode ser uma pessoa de 30 anos que tem um filho de 7, 8 que dá para fazer um curso, ou ela pode ser uma senhora que os filhos, que os netos já estão formados e não tem nada a ver com o meu perfil ideal de cliente. Eu já tive que fazer isso. E hoje chega ali mastigadinho e os vendedores têm essa dificuldade. Segmentado, né? Para vocês como gestores, como que é lidar com essa geração de vendedores que não estão acostumados a dar o sangue para converter? Eles querem mastigadinho ali e na primeira tentativa de contato, descarta. É que geralmente essa é a grande objeção logo após iniciar o tráfego. Nós geramos bastante leads e a reclamação que vem é os leads são ruins, são desqualificados. Mas o que tem acontecido ninguém se prepara para atender lead, né? O que é atender o lead? É ser vendedor. Então, dificilmente uma pessoa que está numa empresa, às vezes a pessoa faz várias funções e aí pega essa pessoa para atender. Provavelmente ela nunca fez um curso de vendas, ela não tem aquela... E assim, atender lead da internet também tem que entender sobre o lead da internet. É diferente de você atender, por exemplo, na rua, né? Então, tem que ter ali um traquejo. Hoje as pessoas estão muito corridas. Imagina que você está no consultório, viu algo interessante, clicou e aí o médico chamou. Ou seja, não é que aquele lead está desqualificado. Aquele lead precisa ser trabalhado, precisa ser cuidado. O americano fala que tem que entrar em contato até 10 vezes, né? Talvez a gente ache muito aqui. Talvez a gente vai ser bloqueado. Mas, no mínimo, eu sempre digo, né? E até diante de treinamentos que até mesmo a Grow dá, mínimo 5 vezes. Aquele lead tem que ser trabalhado, tem que ser cuidado. O follow-up, né? O funil de vendas, pessoal, isso aí é algo que a gente pega o tráfego junto com o nosso trabalho de consultoria em vendas, né? A gente fecha com... Eu acho que depende muito do produto, obviamente. Então, se eu vendo algo... Se eu vendo um brownie, se eu vendo uma trufa, se eu vendo um lanche, eu vou fazer o anúncio para a pessoa clicar e comprar na hora. Sim. Depois, não adianta eu amanhã, meio-dia, falar para ela, quer comprar um lanche? Geralmente ela vai comprar à noite. Então, o anúncio ele tem horário para rodar. Aí, durante o dia que rode um outro vídeo para gerar desejo para ele ir pro meu, começar a me seguir, para consumir o meu story à noite e aí sim comprar. Tem isso. Mas, por exemplo, o nosso produto que é consultoria, ele é um produto que eu tenho clientes que fecham com a gente depois de 8 meses de conversa. Então, cai lá o lead do tráfego, a gente começa a conversar hoje. Aí o empresário às vezes ignora. Aí ele começa a consumir nosso conteúdo, aparece mais anúncios pra ele, aí ele começa a sentir aquela dor, aí eu posto um vídeo dando dicas, aí ele fala, caramba, isso aqui encaixa na minha empresa. Deixa eu perguntar, ele pergunta de novo, a gente passa o orçamento, às vezes ele acha caro, às vezes ele fala que a equipe não vai querer, às vezes ele vai achar que não adianta nada, e vai, às vezes, depois de 8 meses, ele se torna um cliente. O meu produto é assim. Então, se eu descarto ele na primeira mensagem, se meu time de vendas da Grow Up descarta, eu investi dinheiro, eu gerei conteúdo, eu paguei gestor de tráfego, e a minha vendedora falou assim, não serve porque não me respondeu. Levei pro coração. Não pode. O pessoal leva pro coração às vezes. Eu brinco, Gui, eu sempre falo isso, né, em conversas sobre o assunto, que a gente tem que ser um pouco psicólogo de cliente. Muito. Né? Por conta... E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem, não tem problema, faz parte do nosso trabalho. Mas, por exemplo, eu sou gestor de tráfego, vou completar 5 anos como gestor em setembro. No início, quando eu comecei, eu percebia uma porcentagem de conversão muito maior de leads. Mas por quê? O tráfego pago ainda não estava tão bem aceito na sociedade. Ele pode ainda não ser 100% aceitável aí, né? Mas muita gente hoje faz. Então, hoje, diferente de 5 anos atrás, tem concorrência, né? Muita gente está anunciando. Então, o cara que te mandou mensagem, você pode ter certeza que ele mandou mensagem para o teu concorrente também. Ele quer entender aonde ele vai se sentir melhor pagando pelo serviço. E isso inclui o atendimento que ele recebeu. Então, entra aí a importância de um bom atendimento, entra a paciência, conforme você bem observou hoje em dia, um lead que fecha no primeiro contato, isso é raríssimo. É raríssimo. O cara perguntou, mas ele deixou eu falando sozinho. Correria, igual o Rafa falou. O cara perguntou o que ele queria, você já deu a informação? É isso. Guarda esse contato com carinho, manda uma lista de transmissão daqui uma semana, manda alguma coisinha ali, esquenta ele. Com certeza nós, gestores, estaremos perseguindo esse cara por
durante semanas, né? Porque ele interagiu conosco. Então, assim, é um processo que a gente tenta colocar na cabeça das pessoas. Por isso que eu falo que a gente, às vezes, é um pouco psicólogo. E tá tudo bem, eu gosto. Só que, assim, a gente tem que ficar ali. Tem gente que tem o perfil para entender e querer entender. Agora, tem gente que parece que não quer entender. E prefere falar assim, não funciona. Né? Por isso que eu falo que às vezes o tráfego é polêmico, né? Porque gera esse debate. E eu acho que assim, além de ser psicólogo do vendedor, a gente tem que ser do empresário, porque no sentido, e isso eu consigo fazer muito bem na consultoria, por isso que conciliou bem a gente oferecer os dois produtos, né? Porque o empresário, ele não pode só perguntar quantos leads caíram hoje, e essa é a pergunta que o empresário faz. Na minha visão, o empresário tem que perguntar, quantos contatos você fez hoje? Desses contatos, quantos te responderam? Desses que responderam, quantos realmente demonstraram interesse? Desses que demonstraram interesse, quantos você marcou uma reunião? Ou, se o produto não depende de uma reunião, quantas vendas foram feitas? Que é o funil de vendas. Que é o funil de vendas. É isso. E às vezes o empresário está focado só na quantidade de lead, quantidade de lead, quantidade de lead, e isso faz com que o vendedor vire uma máquina de descartar lead. Isso. Eu lembro quando eu era pequeno, meu tio, ele falava que a gente não podia desperdiçar laranja, né? Que às vezes, espreme um pouquinho e joga fora. Tem que comer o bagaço, que é no bagaço que tá a vitamina. Sim. Então é nessa linha, a gente tem que espremer aquela quantidade de leads, né? Porque é caro para gerar. E dentro disso, você quer complementar, Léo? Não, só um complemento rápido. Não estamos aqui, né, Rafa, jogando a responsabilidade, pelo amor de Deus, não estamos jogando a responsabilidade toda pro vendedor ou pro empresário que está investindo. Nós, gestores, a gente está ciente que às vezes chegam sim leads desqualificados, sim. tá? Então, isso pode acontecer. É a internet, é a inteligência artificial, é o algoritmo que é um robô fantástico e assustador, às vezes, por perseguir exatamente a pessoa que quer comprar aquilo naquele momento. Exemplo, a gente está fazendo um trabalho para um assessor de investimentos, e aí ele está postando ali falando de investimento, para ter retorno, para aplicar. Sim. E aí, o começo, a gente começou a ter mensagens de qual é a taxa de juros que você cobra? Você empresta dinheiro? Não, ele não empresta, o perfil dele não tem nada disso, o anúncio não fala nada disso. Aí a gente teve que colocar no anúncio, não tem empréstimo, mas para qualificar o lead. Perfeitamente. Só que em cima disso, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte. Como que a gente, como uma empresa que presta serviço, concilia? Porque tem um empresário que ele não entende que o lead, quanto mais eu consigo qualificar esse lead, menos lead ele vai ter. Sim. Então, se ele recebe 20 leads e desses 20 ele fala para mim que 15 é desqualificado, eu vou tentar chegar só em 10 leads extremamente qualificados. É impossível qualificar de cara, mas eu vou filtrar melhor, eu vou colocar na idade, na região, no público-alvo, mas mesmo assim vai cair um ou outro que ele considera desqualificado, só que vai diminuir esse número. E aí, para ele começa a olhar e falar assim, mas eu tô tendo menos resultado. E aí, o mesmo empresário que te pediu tá tendo muito lead desqualificado, a hora que a gente tenta qualificar, que a gente tenta filtrar, que a gente tenta otimizar, ele também reclama que caiu, às vezes, o número. Sim. Porque ele quer 20 que clica e compra, que é o sonho nosso também. Opa. Também queremos na Grow Up, queremos isso. Mas como que é essa conversa, esse diálogo, Rafa, ali com o empresário? Esse alinhamento de expectativa? Isso é bem interessante o que você perguntou. Porque a gente tem um valor padrão por mensagem, entendendo de cada nicho. Por exemplo, o nicho de consultoria é um pouco mais caro, mas porque o fechamento demora mais e porque até o valor da consultoria é diferente de um produto que você... o ticket médio. Então, ele é um lead mais caro. A mesma diferença, por exemplo, você vender um imóvel de milhões, já vende imóveis de 5 milhões. Esse lead é um lead mais caro. Então, você tem que entender essa matemática. Porém, tem uma régua que você consegue uma média de valor de lead ali. Então, a gente tem que passar isso para o cliente. No seu segmento, por exemplo, segmento de moda, a gente consegue leads a R$ 3,00, R$ 2,50. Isso é muito baixo, mas vai gerar muita quantidade. Só que aí gera também esse conflito. Gera muita quantidade, a vendedora às vezes reclama que tem quantidade. Ela está reclamando ao contrário, né? Tem gente que reclama que está faltando. Geralmente, às vezes, as vendedoras reclamam que tem muito. Você quer ver na área da moda, né? Que eu acho que é o que a gente mais vai ter demanda sempre, porque Sim. tem muita loja de roupa. Sim. Roupa, calçado, enfim, moda em geral. Se a gente faz um anúncio só com a modelo usando a peça, gera muita mensagem. E aí as pessoas, na hora que a vendedora passa o valor da peça, elas às vezes param de responder, ela só quer saber o valor. Aí o que a gente fala? Olha, a gente tem outra opção. Vamos postar o valor e a grade disponível, porque às vezes a cliente usa P e a gente só tem MG. Ou ao contrário, ela usa G e a gente não tem o G. Às vezes ela quer comprar um GG e a loja trabalha com PMG. Ela quer comprar um PP e a loja não trabalha com PP. Enfim, aí a gente
Se coloca o valor, aí é aquela escolha. Você coloca o valor, vai gerar muito menos mensagem. Só que as que gerar mensagem já sabe o valor da peça, já sabe a grade disponível. Sim. Aí é muito mais fácil de gerar a venda. Porém, se o empresário fala, e nessa onda do vendedor, qual que é a minha questão com ele? Eu deixo de ter o Léo, que entrou em contato porque viu essa jaqueta lá na T-Flow, e não tem a numeração dele, mas eu tenho outras na numeração dele. Ele achou caro, mas eu tenho outras no valor que ele achava. Então, mesmo que para aquela jaqueta que eu postei o Léo seja um lead desqualificado, ele é um lead qualificado para outros produtos. E eu sinto que essa é uma dificuldade que, às vezes, o time tem dificuldade de comprar a ideia. Vocês acham que faz sentido? Total. Eu falo que ninguém clica num anúncio hoje, Sim. salvo algumas exceções que, sem querer, ou às vezes depende da idade, às vezes a pessoa ali se confunde, né? Mas ninguém clica no anúncio hoje se não tem interesse no negócio, entendeu? Então, se clicou, quer. E aí, é igual você falou, buscar maneiras de tentar segurar essa pessoa ali, de alguma forma. Geralmente, os clientes reclamam, o lead está desqualificado. A gente vai lá ver, a pessoa fez uma pergunta, 2 perguntas, 3 perguntas. Como é que esse lead é desqualificado? Então, geralmente, não. O lead é qualificado. Ele só está faltando engajamento, só está faltando entender a dor do lead. Talvez, muitas vezes, fica uma dica também, da gente ajustar o criativo. Perfeito. Que foi o caso que o Gui comentou. Às vezes está faltando uma informação, passar outra coisa, percepção de valor. Né? Às vezes a gente está... as pessoas estão percebendo um valor e a gente está transmitindo outro valor. Então, tem que ter essa percepção nos stories. Né? Tem clientes que já entenderam muito bem isso. Uso stories... A gente pergunta, pode subir esse anúncio? Não, esse aqui não. Esse aqui é mais para a loja, para as minhas clientes da loja. Os stories é outro público, né? Então, tem que transmitir... O seu criativo, fica a maior dica aqui, tem que transmitir esse valor. Então, muitas vezes falha isso. Vou fazer só um story por fazer. Às vezes está falhando. Os stories, os criativos têm que passar a percepção de valor do seu negócio. Vocês querem ver isso no perfil da Grow? A gente tinha uma regra, né? Que hoje a gente tem 6 consultores dentro da empresa que atendem nas empresas. 6 comigo, né? 5 além de mim. E a gente tinha uma regra, olha, chegou na empresa, posta uma foto da fachada, manda para quem tem acesso lá no nosso administrativo para postar. E a gente postava. E eu achava o máximo, eu achava que as empresas olhavam e falavam, nossa, olha o tanto de empresa que eles atendem. O que nosso perfil passou por um momento de percepção de quem olhava? Que a gente estava fazendo propaganda para as empresas, que a gente postava a fachada. Eu vou postar a fachada da T-Flow. Faz sentido eu só postar a fachada da T-Flow? O que eu tô fazendo ali? Aí hoje a gente posta onde a gente está e o que foi feito naquele dia. A partir disso, o empresário que está avançando, então eles fizeram análise do mês passado e definiram as metas novas, fizeram feedback com a equipe, deram um treinamento de gatilhos mentais, de inteligência emocional, fizeram um processo de entrevista, de contratação. Aí ele se conecta. Sim. O tráfego joga ele lá, ele clica no store para ver o que a gente faz, ele se conecta, ele vai pro feed, ele vê valor. Sim. Naquilo que a gente está entregando. Perfeito. Pessoal, e trazendo para essa parte ainda do trabalho dos vendedores, do trabalho interno da empresa, Léo, quando a gente faz uma campanha de Google, ali no Google, para gerar para o site, dentro do site você consegue medir quantas pessoas clicaram, quantas pessoas abandonaram o carrinho, quantas compraram. Então fica muito prático, muito profissional e fácil de você medir 100% do resultado da campanha. Porém, a maioria das lojas não tem site próprio. Então, elas precisam fazer, geralmente, o quê? Uma campanha de botão de WhatsApp. Então, você faz um anúncio, clica no botão do WhatsApp, ou pro direct, às vezes, né? Mas é mais pro WhatsApp, o mais comum. Só que aí, a empresa não consegue metrificar porque ela depende de um preenchimento manual. Ela depende de um preenchimento manual ali num funil de vendas. Quantas mensagens você recebeu, Léo? Quantas mensagens você recebeu, Rafa? Pedro? Quantas mensagens você recebeu, Maria? Quantas mensagens você recebeu? Quantas vendas você gerou através disso? Se for um produto já para vender. Se for um produto igual ao nosso, quantas reuniões você agendou? Aí depois que agendou a reunião, quantos fechamentos teve daquele... Como que é para vocês, como gestores, ter esses números que não são 100% confiáveis e na maioria das vezes estão errados? É complicado. E aí entra naquele assunto, né, de sermos psicólogos, né? A gente tem que tentar explicar porque nesses casos a mensuração de resultados ela não vem 100% da gente. Diferente da opção, do exemplo que você mencionou aí do Google. Até mesmo no Meta tem como a gente ter esse tipo de campanha que dá ali 100%, mas conforme você disse, precisa de uma estrutura, site, pixel, né? Pixel é o que rastreia o comportamento das pessoas dentro de um site. Nesses casos de campanha de mensagem, a gente precisa dessa ajuda para mensurar resultados, né? Porque é muito fácil você falar através da mensagem, eu não vendi.
E a gente acaba escutando isso. Ah, mas eu não vendi nada esse mês, investi R$400. Tá, você não vendeu da mensagem. Aí a hora que você vai investigar, a hora que você vai pressionar ali a pessoa, ó... Tá, mas você teve cliente novo esse mês? Ah, tive 2. Você chegou a perguntar para ele de onde aonde ele te viu? Ah, mas ele não me mandou mensagem. Tá, você perguntou aonde ele te viu? Porque o tráfego não é só a mensagem. O tráfego, ele tá te ajudando ali com a visibilidade. O comportamento de muita gente diante de um anúncio não é necessariamente clicar na mensagem. A maioria, na verdade, não clica na mensagem. Clica em cima. O perfil do Instagram vai lá stalkear. Então, Aí nisso... no link da bio gera a mensagem depois. Exatamente. E aí a pessoa não veio do tráfego, só que na verdade veio. Então essa mensuração ela é muito complicada, né? Eu só acho injusto quando a pessoa, sem investigar, sem ter um mecanismo dentro ali da loja, dentro da empresa, sem ter esse mecanismo para entender aonde está entrando o quê, eu acho injusto ela chegar e falar, não está dando resultado. E em cima disso, já teve cliente que vocês sentem que tá faltando paciência para ele? Qual que é o tempo? Eu acho que essa é a pergunta. Ó, quanto tempo eu preciso investir para ter resultado? Você me garante que você tem resultado? Como que é aí? Como que eu garanto? Como que eu garanto um tempo? 2 perguntas difíceis. Mas, ó, tem um... Mas é para isso que eu pago milhões para vocês, porque vocês são os caras para responder as perguntas difíceis. Ó, na Grow a gente tem uma norma, uma diretriz ali, entrou mínimo 6 meses. E é perfeito. Por quê? Geralmente a gente pede um mínimo de 3 meses. Por quê? O que é análise de dados? Então a gente capta dados ali através do tráfego e a gente começa a analisar onde precisa ajustar. Teve clientes que no 3º mês falou, eu vou sair. Falei, aguenta mais um pouco. E pelo fato dele aguentar mais um pouco, ele começou faturando 9, foi para 18, depois foi para 26. Então, a gente pede hoje um mínimo de 6 meses, a gente entendeu. E a outra pergunta era... A garantia de resultado. Você me garante que o teu trabalho vai fazer eu vender? Se algum gestor, se algum empresário fizer essa pergunta para o gestor, você já manda ele embora. Porque é muito difícil mensurar um resultado no tráfego. Porque o tráfego é captação E digo mais, eu acho que o gestor que fala que ele consegue garantir e é isso que faz ele fechar o contrato, empresário, tô falando aqui direto com você, porque a minha profissão, em primeiro lugar, é consultoria, né? Então, o tráfego é um braço dentro de trabalho comercial. Se o teu gestor, para fechar com você, ele fala, eu garanto para você esse resultado, pode ser que dê certo? Pode, mas ele não tá conseguindo te convencer com argumentos que fariam muito mais sentido. Essa garantia não tem como. E acontece com a gente dentro da Grow. A gente, às vezes, no primeiro mês acerta uma campanha legal, a gente fica muito feliz, mas esse não é o comum. A gente precisa entender o seu produto, a gente precisa entender o seu público, o seu cliente, a gente precisa alinhar com você a criação de conteúdo. Às vezes o conteúdo tá muito bonito, mas ele não tá vendável, vamos dizer assim. Eu tenho conteúdos no nosso perfil que eu cheguei na empresa, tem caixas de papelão ao fundo, barulho de indústria, e era um conteúdo que eu não botava muita fé, e esse conteúdo viralizou. E eu tenho conteúdos mega produzidos com produtora, que eu estruturei, que eu fiz copy, que não entregou nada, não me gerou venda nenhuma. Então a gente tem que... Qual que é o tipo de produto que o teu cliente realmente consome? E isso é difícil ou quase impossível a gente entender tudo no primeiro mês. Então essa garantia, se o cara dá essa garantia para fechar... é porque ele não tem outros argumentos para fortalecer, né? Claro que tem nichos que a gente vai dominar mais. Vai ser por exemplo, nicho de moda é um nicho que dificilmente não dá certo, né? Talvez não dê certo por estar faltando algum fator. Então, é nichos mais fáceis, mas garantir o resultado. Mas, diante disso, eu gero outra pergunta. Como que o empresário sabe se o gestor está fazendo um bom resultado? Como que o empresário sabe se o gestor está fazendo um bom trabalho e gerando um bom resultado? Excelente pergunta. Mostrando cases, mostrando mesmo o gerenciador. Não, talvez ali do concorrente dele local, mas de outra localização. Então, se ele mostra case, ó, eu fiz isso, isso, isso. Então, ele vai sentindo confiança. E tem que ter um certo fit com o gestor, né? Sentir confiança. Porque o gestor, querendo ou não, ele vai fazer parte da sua empresa, parte de um pedaço da sua empresa. Ele vai entrar, ele vai trabalhar com um pouco de investimento. Então, tem que ter esse sentimento, essa confiança no gestor também. Mas é isso, mostrando case, confiabilidade, se ele se comunica bem. Hoje, infelizmente, a maioria dos gestores são muito técnicos, não se comunicam, né? Que é as maiores dores. Ainda bem, porque isso vem para Grow, né? A gente se comunica bem aqui. Gestor de tráfego, ó, vou dar uma dica para a concorrência. Não fica falando difícil para parecer inteligente, simplifica para o teu cliente. Obrigado. O cliente, ele não
palavras, expressões em inglês, siglas em inglês. Fala o português, claro. CTR, né? Isso. É. Por exemplo, você vai falar pro teu cliente gravar um vídeo. Fala pra ele, ó, no final do vídeo você vai fazer uma chamada, que é uma chamada pra ação. É a CTA. Só que se eu falo CTA pra quem não entende, é complicado. Ó, o que é essa chamada pra ação? Você vai falar pra seguir sua página, pra clicar no botão, pra mandar dúvidas, comentários no WhatsApp. Isso é uma CTA. Só que se você, gestor, falar pro teu cliente, ó, faz uma CTA, você tá dificultando a vida dele. E muitas vezes o teu cliente não se impressiona com isso, ele fica bravo de não saber. Exatamente. Não, isso daí eu percebi, obviamente, que quando eu comecei inexperiente, estudei, vi essas expressões. Você gostava de falar difícil, Léo? Não, eu partia por esse princípio, ó, entendeu? Eu passava as métricas. Porque onde vocês estudam, onde vocês buscam conhecimento, Perfeito. é tudo muito, muita sigla e tal. Então, assim, quando eu comecei com isso, as primeiras apresentações de resultados, eu ia muito em relatório, Excel, tal, fazia, tal, colocava, mandava pro cliente. Tá, e aí? Ficava aquela interrogação gigante na cabeça. E a maioria dos empresários hoje são corridos. Os caras querem o mais simples possível. Mastigado. E eu concordo 100% com o que o Rafa tá falando. Tela do gerenciador. Sabe o que eu faço muito? Obviamente que eu sinto ali o que o cliente prefere, né? Então, eu tenho formas de apresentar resultado, mas vídeo da tela do meu gerenciador. Às vezes eu não preciso ir até ele necessariamente. Ó, Léo, manda os números da semana. Meu, rapidinho eu pego, filmo e eu vou apontando. Entendeu? Ou a gente pode marcar uma call, claramente, eu compartilho a tela. Manda o relatório semanalmente, né? Claramente, os números são importantes ali, a gente manda ali, mas em casos mais que necessitam mais detalhes, vídeo. Até porque, se o cliente... Os números a gente apresenta para o cliente quando o resultado não tá aparecendo. Vocês concordam comigo? Porque Sim. assim, tá vendendo pra caramba. Sim. O cliente não tá nem aí pros números que você vai mostrar para ele, porque ele tá feliz. Ele nem te pergunta disso, ele só tá mandando, tá vendendo, pode parar esse anúncio que esgotou o estoque. É isso. Quando a gente tem que mostrar e detalhar e explicar, e isso é necessário até a gente entender aquele público, entender aquele perfil, maturar o trabalho. Quando a gente precisa explicar demais é porque o resultado às vezes não está aparecendo. A gente explica quando o resultado não está aparecendo. Mas o cliente, ele vai olhar aquilo, beleza, mas como que a gente faz para aparecer? Então a gente tem que traduzir, ó, tudo isso aqui que eu te falei, se você testa fazer esse tipo de vídeo, o teu concorrente está fazendo e está tendo resultado. Eu acho que os gestores, e isso a gente consegue fazer bem dentro da Grow, tem que ter mais atitude no sentido de falar para o cliente, produz conteúdo assim. Você não precisa produzir o conteúdo, você não precisa editar o conteúdo do cliente, mas você pode dar dicas do que ele pode fazer. E referências. Eu acho que é nessa linha, e simplificar para ele. Umas perguntas um pouquinho mais difíceis agora, tá? Vamos lá. Como que você lida, Léo, vou fazer uma pra cada, assim, um jogo rápido. Como que você lida com o cliente que ele acha que ele sabe demais? Não, que ele sabe muito. Não que ele acha, ele tem certeza. E ele tem certeza porque ele é empresário há 30 anos. E quem é você pra falar que não? Como que é lidar com esse cliente? Paciência. Eu acho que o segredo é esse, assim, a gente vai acabar sendo repetitivo por estar sempre ali querendo explicar uma coisa que parece que ele não quer entender, porque exatamente por ele achar que sabe, né? É uma questão de perfil, é perfil de empresário, né? Tem realmente empresário. E aí não é sobre empresário, é sobre pessoas, na verdade. Então, assim, são perfis. E eu acho que é a paciência. E isso que a gente mencionou anteriormente sobre comunicação, a gente tem que estar sempre em comunicação para explicar, principalmente quando a gente percebe que a coisa não está andando, né? E o nível de humor do cara que está ali do outro lado investindo, ele é o nosso termômetro. E a gente consegue perceber. Com certeza. Se o cara está insatisfeito, se o cara não está, se o cara está bravo, se o cara não está. Eu acho que o segredo de tudo é a paciência. É ter paciência para explicar, paciência para respeitar também, entender o lado do cara. Eu acho que é aí que tá a chave. Porque a paciência é de entender que ele tá investindo dinheiro e ele quer ter retorno. Sim. A paciência sonho dele, dele, né? nossa, na verdade, né? A gente tem que ter essa paciência também de compreender o lado do cara, por mais difícil Com que ele certeza. seja, entendeu? O cara tá com o dinheiro do bolso dele, eu compreendo. Então não adianta eu sair soltando os cachorros pro cara, bater boca Porque com o ele cara. paga o valor pra gente e ele investe um valor na plataforma. Sim. E esse valor, às vezes, dava pra ele contratar 1 funcionário, 2 funcionários. Dava pra ele economizar e ele tem que ver o retorno. E às vezes esse retorno vai vir, a gente tá vendo o processo ser construído e o cliente tá com uma certa prepotência ali Sim. e isso mexe no nosso ego. Mexe. Porém, a gente tem que saber respirar e, É um e exercício, trabalhar bem. é um exercício que a gente tem que ter. Perfeito. Rafa, pra você, qual que é a diferença de um cliente que confia no processo e de um que não confia? Aí vai da confiança do gestor mesmo, da confiança de mostrar
a estrutura do trabalho, o que você vai direcionar a ele. Então, quanto mais informação... por exemplo, entrou uma cliente no nosso scope essa semana. E ela... Tá, só para eu entender assim, na linha que você puxou de começo para ficar claro até para quem está assistindo. O cliente que confia e o cliente que não confia é o que o gestor consegue se mostrar confiável, gerar essa conexão, gerar o fit que você falou. Então, o gestor tem que se mostrar confiável. Isso. Por exemplo, entrou uma cliente e eu senti ela muito fria ali na comunicação no grupo. Aí eu falei assim, vamos fazer uma reunião? Aí ela falou, pode ser presencial? Aqui no nosso caso, né, a gente conseguiu. E aí, na reunião, a gente sente tudo que ele tinha dúvida com a antiga agência. Porque, geralmente, hoje, os clientes já estão na segunda, terceira agência. Então, eles já estão calejados, né? Já sofreram, já perderam dinheiro. Então, na hora que você passa essa confiança, mostra dados, aí você mostra ideias, soluções, você sente a dor do cliente, o que ele está... Porque, às vezes, até fica muito frio ali pelo grupo. Mas por isso que é importante reuniões, para você sentir. Então, ele vai sentindo, nossa, ele está me entendendo. Nossa, ele fez isso para aquele cliente. Então, vamos fazer isso. Aí, ele ouve uma coisa que ele não ouviu de 2, 3 agências, ele ouve algo novo. Ele fala, opa... Sinceridade gera, né? Então, pode ser diferente esse cara. Eu percebo dentro de qualquer tipo de trabalho, seja tráfego, seja consultoria, seja qualquer prestação de serviços, o cliente sabe quando você está enrolando ele. Sim. E você é perceptível e você pode enrolar durante um tempo, mas não durante todo o tempo. Uma hora fica claro que você está querendo enrolar. Então, eu acho que gerar essa confiança é a transparência. Sim. E isso, né, a gente tem esse alinhamento muito firme de ser transparente com o cliente, de quando a gente precisa de mais informações, porque senão não vai rolar, a gente passa para ele. Léo, o que mais, na tua opinião, prejudica campanhas hoje em dia? O que prejudica o trabalho? Cara, acho que algumas coisas. A comunicação ela precisa ser o mais rápido possível. Sabemos que não dá para ser instantâneo às vezes, por conta de reuniões, tanto da nossa parte quanto da parte do investidor. Mas essa comunicação, essa intervenção do gestor, ela depende da comunicação do empresário conosco. O cara, o empresário, ele precisa avisar o que está acontecendo, se está bom, se não está, principalmente se não está. Porque ele que está sentindo lá, ele que está recebendo os contatos, ele que está recebendo ali o tráfego. Então, ele precisa avisar. Obviamente que a gente vai perguntar, mas para que esperar a gente perguntar se o negócio está ruim? A gente tem um cronograma de feedbacks, né? Você bem sabe. Só que, às vezes, está ruim, já chama. A gente já tem que intervir. Tráfego é intervenção rápida. O gestor está ali para isso. A gente está aqui para isso, entendeu? Então, tem esse lance da comunicação. Cara, eu acho que é o principal, para ser sincero. Obviamente, se eu for falar, tem vários outros pontos ali, mas eu acho que o principal é esse. O que falta, às vezes, é muito... O empresário não consegue produzir conteúdo, né? Que a gente chama de criativo. Então, isso também é uma dor muito... Demora muito para trocar, né? Difícil do... E eu sinto que algo que atrapalha muito hoje também é quando o empresário, ele ouve pessoas que não entendem daquilo. Ixi. Nossa, então assim, isso aí não vira nada. Não tô falando do tráfego em si, esse anúncio. Não adianta. Prestação de serviço, isso aí não vai virar pro teu meio. Quem que tá te falando? É teu amigo que nunca fez tráfego, é teu amigo que não é assessor, é teu amigo que não faz prestação de serviço, é teu amigo que não tem uma loja, é teu tio, é tua avó. Não entende. Você pode ouvir essa pessoa. Você pode escutar o que ela tá falando, mas você realmente vai absorver o feedback dela? Agora, se você pegar um empresário do seu nicho, que já conquistou um resultado muito maior que o seu, que você admira, e ele falar, tráfego não funciona pro nosso meio, aí tudo bem. Sim. Você tem que dar credibilidade para quem já conquistou essa credibilidade. Sim, eu acho que isso que eu sinto com os nossos clientes, que vêm de outras, que vêm de frustrações, às vezes o cliente que começa depois de 2 meses, talvez parar. Ouvir pessoas que não entendem do que tá falando. E aí, óbvio, ele vai dar importância porque ele tá ouvindo alguém que ele conhece há muito tempo. E nessa de ouvir alguém, desculpa se eu te cortei, mas nessa de ouvir alguém tem a comparação, né? Você escuta, às vezes, um cara que também tem uma loja de roupas, conversar, por um acaso vocês estão na mesma roda. Eu invisto isso, eu tô lucrando isso. Aí o cara, mas eu não tô lucrando isso. Tá, mas vocês estão em que momento? Que momento que vocês estão? Para você vir com essa informação para nós, entendeu? Tipo, o cara lá investe X, mas o fulano... E já falaram desse jeito para mim. Eu tenho uma amiga que também é dentista e investe X. Ela tem isso. Tudo bem, mas sua amiga investe há quanto tempo? Que região que a sua amiga tá? Tem muita coisa que interfere, entendeu? Perfeito. Pessoal, uma dor que muitos clientes têm é
é o baixo orçamento. Então, às vezes, o cliente precisa investir, por exemplo, o Google. Não adianta investir pouco no Google, a gente sabe disso. Porque, para quem não sabe, o Google funciona meio como se fosse um leilão. Então, se eu investir pouco ali, eu não vou aparecer. Isso aí. As palavras-chave que eu preciso brigar é muito difícil. No Meta, investindo pouco, a minha analogia, vocês me corrijam se eu estiver errado, eu uso uma analogia que é a seguinte: você vai no posto, você tem R$100, você vai colocar R$100, o teu carro vai andar R$100, então ele vai andar R$100. Só que se alguém vai lá e enche o tanque e gasta R$250, ele vai andar muito mais do que você. Então, quanto mais... Aí acabou seu dinheiro. Você tem dinheiro para abastecer de novo? Você vai continuar andando. Se você para até você ter o embalo novamente, teu carro vai gastar mais ali para recuperar aquele embalo, esfriou, você perdeu tempo. Eu uso muito essa analogia. Perfeito. É isso. Como que vocês trabalham, então, com baixo orçamento? E como que vocês lidam com essa divisão? É melhor fazer baixo orçamentar, então faz para ganhar seguidores, para no teu conteúdo do dia a dia a pessoa comprar? É melhor você priorizar só as mensagens para ver se você vende e recupera o investimento? Baixo orçamento, quero uma resposta, uma de cada um de vocês. Não, bacana. Tinha um cliente, ele chegou a nós, ele já estava com 1 ano de loja, gastou mais de 150 mil de investimento na loja e não tinha prosperado, não tinha fluído com o tráfego. Ele falou, a gente vai fechar. Eu falei, vamos analisar o teu marketing. Ele investia muito pouco. Eu falei, me dá uma oportunidade aí de 3 meses para a gente estruturar. Então, uma parte importante no tráfego, o valor de investimento faz toda a diferença. Então, tem que ter um valor legal. A gente indica ali o mínimo, é que é muito difícil falar de valor, porque cada negócio é negócio. O mínimo ali, R$30 por dia, vai dar aí 900, R$1.000 por mês. Né? A gente sempre pede mais. O que dá para trabalhar? Campanhas de mensagem no direct, campanhas de novos seguidores, às vezes uma campanha de reconhecimento ali. Então, por quê? Para trazer, resumindo, essa história que eu contei do cliente. Passou 3 meses, eu falei, vamos continuar, vai fechar a loja? Ele falou, imagina, eu nunca faturei o que eu faturei, a loja está de vento em polpa, eu nunca ganhei a quantidade de seguidor que a gente ganhou. Então, assim, tem que ter um certo investimento ali, né? Tem que... o que acontece, por exemplo, se o cliente tem muito pouco investimento? Pode ser que dê certo. Por exemplo, um nicho de serviço de estética. Já aconteceu. Já é cliente colocar R$100 e chegar um monte de lead e fechar, mas é uma exceção. É muito raro, né? Uma exceção. R$100 tem que ser assim, ó, 3 dias de anúncio. É uma exceção. Mas agora o cliente vem e eu falo, ó, não, você não está no momento. Faz o seguinte, junta 3 meses, estrutura, cria conteúdo, deixa o seu perfil prontinho. Na hora que você estiver com o momento certo, você vem e a gente arrasa com o tráfego. Tem essa linha que o Rafa mencionou, e também tem a questão, assim, eu entendo o seguinte, o investimento, obviamente que o investimento mais alto, ele nos dá muitas possibilidades, né? A gente consegue aplicar várias estratégias simultaneamente, a gente consegue ter campanha rodando de visita no perfil, paralelamente a gente já consegue ter uma campanha talvez de geração de lead, e aí os públicos ali dentro das campanhas todos interligados, criando, pegando um público topo de funil, afunilando no outro. Isso é maravilhoso, isso só é possível com investimentos nessa média que o Rafa mencionou. Mas eu não diria que é impossível de ter resultado. E nem o Rafa disse isso, na verdade. Eu só acho que é mais possível... Do que parece, Do que talvez? parece. Logicamente que vai depender do caso. Tá? Eu tenho, sim, alguns clientes que estão começando agora. Tem uma produção de conteúdo bacana, aparecem ali na rede social, não tem problema com isso. E precisam de alguns leads para tentar vender o serviço. E aí a gente faz um trabalho com uma margem um pouco mais baixa, só que é uma margem que eu falo que é inicial, né? E hoje, obviamente, eu gerencio as expectativas dessas clientes. Quanto mais você investe, mais rápido você pode ter resultados. Quanto menos você investe, pode demorar um pouco mais o seu caminho. Mas você vai ter lead toda semana, você vai ter a oportunidade toda semana. Eu acho que é nessa linha, né? Óbvio que a gente não tá falando pra ninguém investir R$100, viu, pessoal? R$100 não, mas o cliente que investiu R$800 e o cliente, ele vai andar 800 ali, é como se o carro dele fosse andar. Isso. O que investiu 1.600, ele vai andar mais. Exato. Mas o de 800 não vai ficar parado. Melhor. Melhor ele colocar pouco, e eu tô falando 800, mas vamos colocar uma base mínima em uns R$600. É melhor ele colocar 600 e começar do que ficar parado, porque quem colocou 600 tá andando. Sim, É nessa linha. A gente tá na reta final. Eu quero uma pergunta pra vocês ajudarem o empresário. Vocês, com certeza, sabem identificar o gestor picareta. Por que eu trouxe o tráfego para dentro da Grow? Por que eu contratei profissionais que custam e valem o que vocês custam e valem o que vocês valem para fazer o trabalho? Porque eu chegava num cliente, o gestor de tráfego às vezes era até amigão do cliente, mas ele era picareta.
ele não estava fazendo um bom trabalho e ele engambelava porque ninguém entende como funciona aquilo que vocês fazem. Ou você é gestor e entende, ou você tem uma base. Como que o empresário pode identificar? Eu quero, assim, 2 ou no máximo 3 de maneira direta. Ó, é isso, isso e isso. Dá pra identificar se ele é um picareta. O que é o picareta que eu tô falando? O cara que tá te enrolando. Não falo nem que tá passando a perna, mas tá te enrolando. Não vai te entregar, tá prometendo não tá cumprindo, tá te levando no somebody love. Como que eu identifico isso? Na reunião de alinhamento, você tem que fazer alguns combinados com o seu gestor. Um combinado que a gente tem, por exemplo, é de dar ideias. Então, se ele combinou, ele tem que cumprir. Outra coisa, a gente já comentou aqui, mostrar case. Pede para ele mostrar os cases, abrir o gerenciador de outros clientes, enfim. Eu acho um bom nisso aí que você falou, Rafa. Ah, esses clientes são bons? Você pode me passar o contato deles para eu falar? Perfeito. Porque falar, posso falar. Ó, esse daí, hoje, eu posso dizer isso, a gente pode dizer isso. Tem aqui 2, 3 clientes do seu nicho, quer ligar para eles? Então, a gente tem essa... Se o gestor não te oferece, é porque ele não confia no trabalho que ele fez. Se você precisou pedir, é porque ele já não confia. E se você pediu e ele negou, aí pronto. Identifica fácil. E tem que sentir a confiança, porque realmente o gestor, ele é um trabalho de mão dupla, né? E, infelizmente, tem gestor muito picareta, tem gestor que rouba a conta de anúncio, você está trabalhando com o cartão do cliente, então você pode subir outras campanhas ali dentro. É um mundo... E aí vai chegar pro cliente que tá lá Facebook, tá lá Google e ele nem não é sabe, da campanha dele. Ele não sabe. Então, assim, infelizmente, tem muito gestor malandro, sem vergonha, né? Então, por isso que vai muitas vezes da confiança mesmo. Eu acho que são 2 pontos. Um ponto é a promessa. A gente falou sobre isso. O cara que vai te prometer um negócio ali, ó, eu vou te entregar. É difícil de eu falar isso porque às vezes o cara... às vezes o cara tá precisando trabalhar, tá precisando de cliente e a gente sabe que hoje tá crescendo, inclusive o nosso mercado, tá vindo mais Mas se ele é gestores. picareta, ele não merece ter cliente. Pois é, não, tem que concordo. trabalhar com outra coisa. Eu falo assim, é delicado falar, mas é ruim porque é ruim para nós, porque o cara vai prometer e o empresário desinformado, ele vai acreditar. Uhum. Então, esse cara, você pode ter certeza que a chance dele ser um picareta é grande, porque não tem como a gente prometer algo. Ponto, já tem isso aí. E outra coisa, forma de captar cliente, né? Acho que tem algumas formas que são muito apelativas e eu acho muito desrespeitosas conosco, com nós da profissão. Sim. Tem umas formas que eu percebo, por exemplo, contas... A biblioteca de anúncios. A biblioteca de anúncios, quando ela chegou, ela permite que a gente consiga verificar ali, né, anúncios de concorrentes. De qualquer cliente. Obviamente que não temos acesso às métricas detalhadas, mas temos acesso ao que está sendo anunciado. O que os caras estavam fazendo? E alguns clientes, eu até agradeço isso, né, a fidelidade desses clientes de me mandar. Eles me mandaram, em alguns casos. Eles iam na página ali de quem estava anunciando e ofereciam trabalho e davam opiniões sobre o que estava... o que você está anunciando... E isso não é legal, sei o quê. Ou seja, o cara dava uma opinião sobre o que estava sendo anunciado e oferecia o trabalho dele. Entendi. Falta... sabe o que vocês precisam? Criar isso, uma OGT, Ordem dos Gestores de Tráfego. Porque na OAB, os advogados, eles não podem prospectar uma empresa que já tem advogado, né? Sim. Tem um código de ética. Então, a gente tem que criar isso. Pessoal, a gente está bem na reta final mesmo. E o que eu quero até... Esse exemplo que você trouxe, Léo. A gente fechou um cliente recentemente, né? E dentro da empresa aqui, para quem não... tem 2 gestores. Como que faz? A gente identifica dentro das capacidades deles qual que faz mais sentido naquele cliente, qual que tem mais case com esse perfil de cliente. E aí, semana retrasada, a gente estava negociando com um cliente, um cliente que é da consultoria, também estava fechando o tráfego. E aí, esse cliente mandou os números pro Rafa analisar, e aí a resposta do Rafa foi: nossa, mas o trabalho que ele tá te entregando tá bom. Aí o cliente deu risada e falou para mim, Gui, o Rafa falou que tá bom, nem vou trocar então, né? Brincando. Mas, aí entra na parte da comunicação. O gestor dele, apesar de estar fazendo um trabalho bom, se comunica mal e ele estava insatisfeito com isso. Mas aqui na Grow Up, falando um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve na parte do tráfego aqui dentro da empresa, a gente é um braço estratégico e não um tiro no escuro. E você não precisa fechar a consultoria para ter o tráfego e nem para fechar o tráfego para ter a consultoria. São produtos separados. Hoje a gente tem muitas empresas que têm os 2 produtos e funciona bem ali, mas a gente trabalha em empresas que têm gestores ali maravilhosos também, que fazem um ótimo trabalho, então dá para conciliar os 2 trabalhos. Mas a gente é um braço estratégico e não um tiro no escuro. E se você não está fazendo tráfego, tem empresa ruim tomando teu cliente porque ela está fazendo. Porque ser visto, você tem que ser visto para ser lembrado.
quem é visto primeiro vai vender primeiro. A menos que você seja esse tipo de empresa que está consolidado na cabeça das pessoas. E vocês sabem quem elas são. Quando elas estiverem patrocinando aqui a Grow, eu cito os nomes, mas vocês sabem quais são. Que você fala o nome naturalmente, que todo mundo conhece. Pessoal, uma coisa que eu tenho trabalhado muito com os clientes dentro da consultoria e que são nossos clientes do tráfego é não apele para memes. Porque eu acho que o meme ele traz uma quantidade de visualização e a visualização alimenta ali o ego, mas às vezes ele gera uma perca de credibilidade e pode gerar polêmicas. Às vezes você vai entrar num meme e você entra numa polêmica desnecessária ali, você atinge pessoas que se sentem ofendidas com razão, muitas vezes, na maioria das vezes, em quase todas as vezes, elas se sentem ofendidas com razão por aquilo que você criou, achando que você só estava fazendo para participar de uma trend, que você só estava participando para viralizar. Qual que é a visão de vocês sobre meme? O meme pelo meme ou o meme com a visão de venda? Qual que é a visão de vocês? Tem que tomar muito cuidado, porque por aquilo que o cliente vem, ele vai embora. Então, se você só produz conteúdos legais, engraçadinhos, memes, a partir do momento que você for anunciar algo, ele vai embora. Mesmo que não seja algo que possa entrar em polêmica, não vale a pena, então. Não, porque o teu cliente ele não está te seguindo para aquilo. Agora, tem um pequeno ponto. Pode ser feito um gancho, né? Tem aqueles vídeos de gancho, mas tome cuidado para não... porque você fica refém daquilo. Então, tem que ter uma mescla ali, um gancho, um vídeo. Por exemplo, esses de lojas que viralizam, começa o vídeo com um tijolo quebrando na cabeça de alguém. É muito engraçado. Sim. Todo mundo compartilha o vídeo e manda para os amigos. Só que será que essa loja está com uma métrica de quantas pessoas começaram a seguir e compraram o produto, o material de construção, o produto da loja? Tem que tomar esse cuidado aí. Porque senão você vai querer só a equipe fazendo esse tipo de conteúdo para você dar risada. E você não é um perfil de humor, né? Você é um perfil que quer vender roupa, quer vender prestação de serviço, quer vender tráfego. É isso aí. Qual que é a sua dica sobre isso? É Léo? exatamente o que o Rafa falou, na verdade. Obviamente que existem ganchos que podem ser puxados ali, né? A gente já pode pegar um meme ali que está viralizado, se couber no contexto, se você souber Tudo é contexto, trabalhar... né? Exato. Se couber no contexto, ele pode ser trabalhado de uma maneira ali menos agressiva, pode-se dizer assim. Pessoal, pra gente finalizar, eu quero uma última dica para quem está começando a fazer anúncios em tráfego. A empresa que está começando agora. A gente já falou, deu várias hoje. Tem alguma que ficou faltando? Tem alguma que vocês possam acrescentar? Bacana, muito bom. Eu comecei a identificar alguns padrões, igual padrões de sucesso. Por que tem clientes que têm mais sucesso do que outros no tráfego? E eu comecei a identificar que tem clientes que têm mais ousadia. Ou seja, tome cuidado, mas não tenha muito medo. Não tenha medo de investir. Invista, acredite. Se você percebeu que a sua estrutura é boa, o seu gestor é bom, você tem um grau de confiança ali, de resultado, começou a ter resultado, não fique muito tempo postergando para investir. Invista. Então, eu identifiquei isso. O investidor, empresário, que ele investe mais dentro da estrutura validada, ele começa a obter resultados mais. Que é aquela famosa palavra que a gente fala, que é escalar os resultados. Né? Então, eu identifiquei isso. Não tenha medo. Eu sei que pode dar errado, mas aí você volta um passo para trás. Mas avance, não tenha medo. Quem tem essa ousadia tem mais resultado. E você, Léo? Muito bom, Rafa. Muito obrigado. E você, Léo? Constância. Tenha constância. A partir do momento que você toma a decisão de começar a investir em tráfego, continue. Se você não está satisfeito, às vezes, com o perfil do seu gestor, troque, mas continue fazendo o tráfego. Invista nem que seja o mínimo diário depois que você começou, mas continue investindo. O público ele esfria se você deixa de aquecer. Então, a constância eu acho que é a chave. O público esfria se você deixa de aquecer. Excelente dica, Léo. Pessoal, muito obrigado. O papo tá muito bom. Acho que a gente agregou muito valor para quem assistiu até aqui. Quero deixar claro que se você, empresário que está acompanhando a gente, quer entender mais sobre tráfego pago, está pensando em, às vezes, trocar o gestor da sua empresa, quer ser mais visto, já está com um gestor que você está gostando do trabalho, mas quer encaixar uma consultoria para potencializar o resultado dele, para treinar seu time de venda, às vezes você está com um ótimo gestor, já aconteceu isso com a gente, da empresa entrar em contato, perguntando sobre o tráfego, eu fazer uma avaliação e falar, você não precisa trocar teu gestor, você precisa da consultoria para potencializar o resultado dele, que ele é muito bom, não troca. Já aconteceu com a gente. Então é só chamar a gente, que a gente vai estar montando uma proposta personalizada de acordo com a necessidade do seu negócio. Fale com a gente, vai estar aparecendo um QR Code aqui também para falar com o nosso time comercial. E eu quero agradecer o Rafa e o Léo, primeiro pela parceria, pela confiança. Vocês representam a Grow Up muito bem.
Os clientes adoram vocês, adoram o trabalho de vocês e eu tenho certeza que a gente vai conquistar muita coisa junto. Então, muito obrigado por estarem aqui hoje nesse novo projeto, nosso episódio de número 2. Eu tô com 2 parceiros que eu admiro e prezo muito. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui entre você, o Gui da Grow Up e o Léo, e fazer parte. E os clientes da Grow são espetaculares. Então, assim, para mim, eu sou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Rafa. É isso aí, é uma honra participar. Eu acho que vai agregar demais, igual você falou. É um assunto que muita gente não entende, precisa entender. E isso que a gente compartilhou aqui foi importantíssimo. Agradecer pelo convite, pela parceria. Agradecer o Rafa aí também pela parceria. Sensacional. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos que acompanharam, que assistiram, que gostaram. Lembre-se de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de seguir nossa página lá no Instagram, que a gente posta muito conteúdo de valor por lá também. E obrigado por estarem acompanhando, por estarem acreditando nesse nosso projeto. Fiquem com Deus, muitas vendas, muito sucesso e até a próxima. Tchau!